Olá pessoal, mais uma aula nossa de física. Hoje o nosso assunto é máquinas térmicas, tá? A parte 2 do nosso assunto de máquinas térmicas. No nossa parte 1 a gente viu o funcionamento da máquina térmica, a gente viu o rendimento da máquina térmica. Hoje a gente vai ver a análise da nossa entropia, tá? Que é uma das outras implicações da segunda lei da termodinâmica. Então a gente vai analisar hoje a introdução à entropia, a entropia nos processos reversíveis, nos processos irreversíveis, e vai ver também então há uma segunda forma de enunciar a segunda lei da termodinâmica, ok? Então eu sou o professor Luiz Renato e a gente vai iniciar a nossa aula. Bom, relembrando então o que a gente tinha visto na nossa aula passada, com relação a um processo ser reversível ou irreversível. Então, uma transformação ela é dita reversível quando ela pode se realizar no sentido inverso, através de uma variação diferencial do ambiente, ou seja, uma variação muito pequena do passo a passo em que a gente vai fazendo. Lembrem do exemplo que eu utilizei com vocês, de se variar muito devagarzinho a altura de um pistão de um cilindro de gás, ou algo mais palpável para a gente quando a gente tem uma seringa e a gente aperta o êmbolo dessa seringa tampando a outra extremidade. A gente faz isso de maneira lenta. Quando a gente solta o êmbolo dessa seringa, esse êmbolo ele retorna a uma posição aproximadamente a inicial, tá? Para um processo ser reversível, o que vai acontecer é que a gente não vai considerar todas as forças que poderiam dissipar essa transformação. Então, no exemplo da seringa, a gente está fazendo uma análise desconsiderando o atrito do êmbolo com as paredes da seringa. Então, a gente está considerando um movimento que ocorre sem nenhuma resistência, ok? Então, é um movimento ideal. Inclusive, a característica da máquina térmica de Carnot, em que o ciclo dela é um ciclo ideal com o maior rendimento possível, uma vez que só é possível a máquina de Carnot desconsiderando essas forças que dissipam o nosso processo. Tá? Num exemplo de aplicação da máquina de Carnot que a gente viu, que é o pistão num motor, por exemplo, de carro, a gente teria que conseguir uma maneira de tirar todo o atrito que ocorre naquele motor para a gente diminuir ao máximo a perda por calor. Tá? Essa é uma das grandes dificuldades. Então isso caracteriza o que é uma transformação reversível. Então é aquela que a gente consegue fazer no sentido inverso, e a gente consegue isso porque a gente tem uma variação diferencial de um ambiente. A gente faz isso de maneira gradativa, ok? E para uma transformação ser irreversível, então vai ser aquelas transformações que não forem reversíveis. Então, se uma transformação é não reversível, ou seja, eu não consigo revertê-la, ela passa a ser denominada irreversível, tá bom? Lembrem que no ambiente, no mundo real nosso, todas as transformações são irreversíveis. O que a gente faz para conseguir analisar e dizer que uma transformação é reversível é utilizar uma simplificação da teoria para que a gente consiga ter alguns dados para análise e determinar essas transformações reversíveis, tá bom? E aí, com isso, a gente já tinha visto um primeiro enunciado da segunda lei da termodinâmica, e a gente viu que a segunda lei da termodinâmica ela é basicamente uma resposta para a previsão da espontaneidade do processo. Tá? E aí, associada a essa lei, a gente define uma outra grandeza termodinâmica, que vai ser chamada de entropia. Tá? Assim como a gente já definiu nas outras leis, nós vimos, na lei zero, a grandeza associada foi a temperatura. Lembrem que a lei zero é quando a gente tem as trocas de calor entre os corpos de um sistema. Na primeira lei da termodinâmica, a gente tinha o balanço de energia entre a energia interna de um sistema. Então, a grandeza associada é a energia.
E agora, na segunda lei, a nossa grandeza termodinâmica associada é a entropia, tá? Que vai trazer para a gente ali a espontaneidade do processo, ou seja, um caminho de ocorrência natural desse nosso processo. E aí esse processo pode ser, por exemplo, um processo de expansão livre de um gás, que é um processo irreversível, ou pode ser, um exemplo, que está logo acima aí, o pistão do cilindro de gás, onde a gente tem lá uma transformação adiabática que a gente consegue reverter. Tá bom? Então, a gente vai entrar aí um pouquinho para analisar agora então a entropia de processos reversíveis. Bom, tomando aí na figura esse processo descrito por esta área, um processo qualquer, tá? A gente consegue aproximar esse processo para um ciclo reversível se a gente conseguir tomar, a partir desse ciclo, diversos outros ciclos de Carnot. Então, a gente passa a dividir esse ciclo padrão em outros ciclos menores com curvas adiabáticas e curvas isotérmicas, tá? Para que a gente tenha ali uma associação ao ciclo de Carnot. E quando a gente faz essa divisão infinitesimal, quanto menor a gente conseguir diminuir isso, tomar partes menores desse ciclo, a gente consegue calcular então toda a energia envolvida nesse processo, e a gente já viu lá de uma relação de Carnot que a gente consegue essa relação entre o calor retirado de uma fonte dividido pela temperatura desta fonte, igual ao módulo de um outro calor também associado a uma outra fonte, dividido pela temperatura dessa segunda fonte. Observe que essa equação está em módulo, por quê? Porque um desses calores a gente está retirando e o outro a gente está cedendo. Para quem a gente retira calor, significa que o nosso processo está recebendo calor, então é um calor positivo. Quando o processo está liberando calor, é um calor negativo. Então, por isso, uma igualdade em módulo, tá? Apenas para que a gente trabalhe com sinais positivos. Bom, mas se a gente fizer essa consideração de que o módulo está ali justamente porque eu estou analisando um calor que é cedido e vai aparecer para mim com um valor negativo, a gente consegue mudar de lado esse nosso termo e retirar justamente o nosso sinal de módulo. Então, a gente tem que, nesse processo, em um desses ciclos de Carnot infinitesimais que a gente tomou na nossa transformação como um todo, a gente tem que o somatório do calor retirado da fonte quente com a temperatura dessa fonte, mais o calor enviado para a fonte fria, dividido pela temperatura dessa fonte, essa soma tem que dar zero, ok? E aí, para a gente considerar e fazer um cálculo para toda a nossa transformação, a gente vai precisar somar essas características de todo o calor, de toda essa razão entre calor e temperatura de fontes, para cada um dos ciclos de Carnot que nós tomamos, esses ciclos infinitesimais, ou seja, esses ciclos de tamanho muito pequeno. Então, o que a gente vai fazer é um somatório das razões entre calor e temperatura associadas às nossas respectivas fontes térmicas, tá? As nossas fontes de temperatura. Então, está lá a razão entre o calor retirado ou cedido para uma fonte dividido pela temperatura em que essa fonte está operando, em que esse nosso reservatório vai estar operando, ok? Como vocês já viram, a gente entende o somatório de partes infinitesimais como uma integral, tá? Então a gente está aproximando isso, a gente está pegando isso na parte exata como uma integral, e nesse caso o nosso processo ele é um processo de transformação fechado, então a gente vai ter ali uma integral que vai considerar toda a área apenas interna a esse nosso processo. Então, o que a gente vai ter ali é uma integral de linha fechada, ok? Então, a gente vai ter a nossa integral de linha fechada, ou seja, eu vou estar pegando o somatório
dessa razão entre calor e temperatura ao longo dessa linha do nosso processo, para poder tomar isso naquela área interna, ok? E, naturalmente, isso tem que estar igual a zero. Então, o somatório de toda a razão entre calor e temperatura das fontes, das mini fontes que a gente vai considerar, isso tem que dar igual a zero. E aí, desta forma, para a nossa variável de estado dq dt, ou seja, um diferencial desse calor em relação à temperatura em que o nosso reservatório está atuando, a gente chamou isso de entropia. Tá? Então, a variável de estado dq dt foi a nossa variável que foi chamada de entropia e é usualmente utilizada a letra S para poder representá-la, ok? Então, a gente ganha essa equação, que seria o diferencial de entropia, o ds, equivale ao nosso dq dt, tá bom? E aí aquela nossa integral, ela passa a ganhar essa cara, ok? A gente tem uma expressão para a nossa variação da entropia, ok? Como sendo uma integral entre dois estados, de um estado A para um estado B. Lembrando que esses estados são os pontos iniciais e finais da nossa transformação, com diferencial da entropia, ou seja, a integral de A a B de ds. Okay? E aí, trocando, a gente tem que é uma integral de A a B de dq dt. Perdão, dq sobre t, não dt. Okay? Então, uma integral da diferencial do calor cedido ou retirado de uma fonte dividido pela temperatura de atuação desta fonte. Okay? Lembrando, essas equações aqui, elas são válidas para análise da entropia em processos reversíveis, ou seja, são processos em que a gente utiliza de curvas adiabáticas e isotérmicas e que a gente consegue reverter esse processo. Então, um processo ideal, a gente não tem nenhum tipo de dissipação de energia nesse nosso processo. Tá? Então, a gente consegue fazer isso de um estado A para um estado B, mas consegue reverter do estado B para o estado A. Ok? Então, já para a nossa entropia nos processos irreversíveis, a gente ganha uma outra equação que já está representada para vocês na tela. Tá? Essa equação ela permite a gente calcular a entropia de um sistema, ok? Em que vai levar em consideração uma constante, que é a nossa constante de Boltzmann, representada aqui, 1,38 vezes 10 a menos 23 joules dividido por Kelvin vezes Ohm, ok? E ela vai levar em consideração o logaritmo de W, onde W vai estar representando para a gente a probabilidade de um evento ocorrer. Então, a nossa entropia em um processo irreversível, ela vai estar considerando todas as possibilidades desse evento ocorrer. Então, por isso que a gente está com aqui uma medida de probabilidade. Então, vocês têm lá algum processo em que você tem lá diversos caminhos em que esse processo pode tomar, ok? O que a gente vai fazer para poder calcular isso é tomar a probabilidade para um determinado estado inicial e final, ok? Nesses eventos. Essa equação, ela não é uma equação que ela é simples da gente poder demonstrar e deduzir para vocês. Então, por isso que ela vai ser já uma equação que a gente vai apenas apresentar, tá? Que é desta maneira. Só que a gente tem as nossas interpretações, tá? Então, por essa equação é que a gente vê que a entropia ela é a medida do grau de desordem de um sistema, entende? Então, ela é justamente proporcional a essa probabilidade de um evento ocorrer. Então, você tem lá diversos eventos associados a um processo principal. Então, pensa lá numa transformação que esteja analisando. Exemplo, a expansão
livre de um gás, que é um processo irreversível, e vocês têm ali as probabilidades da expansão desse gás. A gente sabe que é um processo que não vai sofrer nenhuma resistência, então não vai ter trabalho, não vai ter variação de temperatura, tá bom? Então a gente vai conseguir calcular isso a partir da variação da energia interna com o calor. Então essa seria o pensamento que a gente iria tomar. Eu vou chegar nisso um pouquinho mais para frente. Eu quero que vocês consigam apreender disso é que nesse processo de expansão, por exemplo, de um gás, esse gás ele pode se expandir de diversas maneiras, tá? A gente aqui, obviamente, não está analisando, ele vai se expandir por uma determinada região ou por outra determinada região, fazendo ali um processo em que depois ele atinge e ocupa todo o volume de um segundo recipiente. Então, o que a gente está analisando e o que a gente vai analisar é a probabilidade do evento disso, de eu liberar algum gás e ele ocupar todo o volume de um ambiente ocorrer, tá? E para isso, a gente tem ali diversos microestados. Esses nossos microestados são justamente os eventos que a gente vai considerar para o cálculo de probabilidade, entendeu? Então, para a expansão do gás, a gente tem ali interno dentro desse processo que a gente passa a considerar diversos microestados, ou seja, que são microtransformações que vão ocorrer e que a gente passaria a considerar para o cálculo dessa entropia, tá? Então, como o número desses microestados, vai levar a gente à medida de uma desordem, a gente conclui que todo sistema que evolui de maneira natural, ele vai evoluir para um estado de maior desordem. Ou seja, com isso a gente apreende que a entropia num processo irreversível, ela tende sempre a aumentar, tá? Então, numa maneira natural, num processo natural, a entropia tende sempre a aumentar, tá bom? Uma das coisas que a gente vai conseguir tirar disso é o seguinte: a entropia ela não vai depender do processo. A gente não vai analisar por que processo de transformação, por exemplo, o gás está passando. A gente pode denominar isso o caminho em que esse processo vai estar ocorrendo. A gente vai poder analisar essa entropia basicamente com conhecimento dos estados inicial e final desse processo reversível. Então, voltando à situação de um gás em expansão livre, a gente sabe que o estado inicial de um gás que vai se expandir livremente é que esse gás no início está enclausurado num recipiente, tem lá a sua temperatura, tem lá a sua pressão, tem lá o seu volume. E para mim não vai interessar se esse gás, ao se expandir para um outro ambiente, ele vai começar se expandindo por um canto direito, por um canto central, de baixo para cima, de cima para baixo. O que eu vou tomar para análise da minha entropia é simplesmente o estado final que esse gás vai ter após a finalização desse processo de expansão livre, tá? Então a gente vai ter aí num processo final outros dados para pressão, para volume e para temperatura desse gás agora já expandido livre em algum ambiente, certo? E aí a gente vai conseguir calcular então essa variação de entropia através de um processo que a gente chama que seria um processo reversível. Então, como a entropia ela não vai depender do caminho, eu vou simplesmente analisar o estado final e inicial, então eu vou conseguir calcular essa entropia tomando um processo reversível que passe por esses mesmos estados, inicial e final. Então a gente vai conseguir aproximar um processo irreversível
para um trecho reversível. E aí, dessa maneira, a gente consegue também utilizar para o cálculo da entropia em processos irreversíveis a nossa equação que a gente já viu nos slides anteriores para os processos reversíveis. Tá? Ou seja, a variação da entropia é uma integral entre dois estados de uma diferencial do calor retirado ou cedido a uma fonte dividido pela temperatura de operação dessa fonte, certo? Então, a gente também vai conseguir calcular a entropia nos processos irreversíveis utilizando dessa equação, tá? Para isso, a gente vai, obviamente, aproximar um processo irreversível para um processo que seja reversível e que passe pelos mesmos estados final e inicial. Justamente, a gente pode fazer isso porque a entropia ela não depende do processo, tá? Então, para mim, não vai importar se na expansão livre a gente já sabe as características da expansão livre, mas vamos considerar um desconhecimento. Então, para mim, não interessaria se na expansão livre o gás sofreria um processo adiabático, ou um processo isobárico, ou um processo isotérmico, tá? O que eu consideraria seria apenas os estados inicial e final. E aí eu posso aproximar isso através de um processo reversível que passe por esses mesmos estados inicial e final e que eu consiga trabalhar. E que no caso da expansão livre, agora sim a gente já sabe que é um processo que ocorre adiabaticamente, né? Aliás, perdão, ele ocorre sem resistência, então ele vai ocorrer sem variação de temperatura, então um processo isotérmico. A gente tem ali também que a pressão ela vai sempre diminuir, uma vez que esse gás ele vai se expandir, então ele vai aumentar de volume, então a gente vai observar ali uma natural redução de pressão, mas como isso é feito de maneira gradual, a gente tem ali uma transformação isotérmica, porque a gente tem um equilíbrio dessa temperatura. A temperatura inicial do gás é igual à temperatura no estado final. Tá? Uma vez, lembrando, a gente não tem resistência, então a gente não tem o trabalho. Tá? Então a gente chega lá na nossa equação da primeira lei da termodinâmica, que a variação da energia interna sofrida pelo gás vai ser diretamente ligado ao calor trocado no processo, ok? Bom, então a gente tira aqui as nossas características. Então, para um processo reversível, quando ocorre uma transformação reversível em um sistema isolado, a entropia ela não aumenta nem diminui, tá? Então a gente tem ali que a variação da entropia, o nosso ΔS, é igual a zero. Então, um processo reversível, um sistema isolado, a gente não tem variação da entropia, tá bom? E já para um processo irreversível, se um processo ele ocorre de maneira irreversível, se for um processo reversível ocorrendo num sistema fechado, a entropia dos sistemas ela vai tender sempre a aumentar e nunca diminuir. Então, por isso, um ΔS maior do que zero, ok? E aí, dessa análise aqui a gente tira uma consideração do porquê nós não temos máquinas do tempo, porque o processo natural de evolução do universo é um processo irreversível, então ele tende sempre à desordem. Então, a entropia no universo ela tende sempre ao aumento. Claro, se a gente conseguisse um meio de reverter esse processo, então tornar um processo que é irreversível reversível, aí sim a gente conseguiria montar uma máquina do tempo, que seria a nossa viagem no tempo, que é a gente poder fazer a entropia desse sistema regressar. E aí com isso a gente chega na segunda forma para a gente enunciar a nossa segunda lei da termodinâmica. Então, o enunciado dela diz que todo sistema físico evolui espontaneamente para situações de máxima entropia. Tá? Então, os processos naturais nossos, que são os analisados pela física, por isso são sistemas físicos, vão evoluir sempre
e de maneira espontânea para situações de máxima entropia, ou seja, para o aumento da entropia, para o aumento da desordem, ok? Então, um exemplo disso seria que se a gente atirar aleatoriamente tijolos no chão, a probabilidade maior é de se formar uma pilha desorganizada, ok? Então, pensem aí até qualquer outro objeto que você esteja, por exemplo, atirando livros numa estante. Então, a maior probabilidade é que os livros nessa estante fiquem de maneira toda desorganizada, tá? A maior probabilidade, ok? E não, aqui no caso nosso, um muro de tijolos perfeito, e no caso de uma estante, uma organização perfeita desses livros. Embora, por probabilidade, seja possível, a probabilidade é muito baixa, só que a gente sabe também que é improvável, tá? É possível, de acordo com as previsões, porém é algo extremamente improvável de que isso aconteça, ok? Então, por isso, essa evolução para situações de máxima entropia, de máxima desordem, beleza? Bom, então com isso, analisar aqui alguns exercícios que eu trouxe para vocês, tá bom? Essa parte acaba trazendo para a gente análises mais teóricas, tá? Mas a gente tem também alguns cálculos justamente para a determinação dessa entropia, ok? Então, a primeira questão, todas vão ser de nível 2, tá? Então, é uma questão que está na página 389, questão número 5, da Escola Naval de 2013, tá? Ela diz o seguinte: analise as afirmativas abaixo referentes à entropia. Afirmativa número 1. Num dia úmido, o vapor d'água se condensa sobre uma superfície fria. Na condensação, a entropia da água diminui? Bom, aí a gente vai pensar. Nesse processo em que esse vapor de água está passando, a gente tem lá uma condensação. Vamos lembrar que os processos de transformações físicas são processos reversíveis. A gente consegue tanto fazer água em estado líquido passar para o estado de vapor, como fazer o vapor passar para o estado líquido. Isso ocorre justamente pelo processo de condensação. Então, se a gente tomar ali apenas o processo de condensação, então o estado inicial é um estado de vapor de água, o estado final é um estado de água líquida. Nesse processo em que a gente tem ali diminuição de temperatura, a gente vai ter ali, utilizando a nossa primeira lei da termodinâmica, uma diminuição da energia, e aí nesse caso a gente vai ter naturalmente uma redução na nossa entropia. A entropia da água ali realmente vai diminuir, ok? Mas lembrem que isso é um processo reversível e que a gente não está analisando um processo fechado, ou seja, eu não estou saindo de um estado, indo para um segundo estado e fazendo o caminho reverso, voltando do segundo estado para o primeiro, e aí seria o nosso processo fechado, ok? O nosso processo está aberto, então, ok, a entropia da água realmente diminui, beleza? Afirmativa 2. Num processo adiabático que seja reversível, a entropia do sistema se mantém constante? Sim. Num processo adiabático reversível, lembrem que um processo adiabático é um processo que ocorre sem troca de calor. Se ele vai ocorrer sem troca de calor, pela nossa equação para o cálculo de entropia de processos reversíveis, em que a gente vai tomar um diferencial de calor trocado dividido pela temperatura, se eu não troco calor, então a minha variação da entropia é nula, ok? Então, a afirmativa número 2 é uma afirmativa correta também. Afirmativa 3, a entropia de um sistema nunca pode diminuir. É uma afirmativa falsa.
a entropia de um sistema ela pode diminuir. Lembrando, a entropia ela vai poder diminuir quando a gente estiver analisando processos reversíveis e em que a gente não estiver tomando um processo fechado, em que eu não estou fechando um ciclo, que foi justamente a análise que a gente fez para a afirmativa número 1, em que a entropia, quando a gente tem o vapor d'água se condensando numa superfície fria, a entropia diminui. Então, sim, a entropia de um sistema ela pode diminuir, ela tem as suas restrições, mas ela pode diminuir. Tá? Então, a afirmativa 3 é uma afirmativa falsa. E a nossa afirmativa número 4, agora, a entropia do universo nunca pode diminuir. Aí sim a gente já tem uma afirmativa verdadeira. A entropia do universo nunca pode diminuir, porque lembraremos, o universo são processos naturais irreversíveis, e a entropia em processos irreversíveis sempre tende ao aumento, sempre atende a uma maior desordem, ok? Então, as afirmativas corretas 1, 2 e 4, resposta para esse exercício, letra E, ok? Bom, um segundo exercício, também um exercício mais conceitual. Então, um exercício número 7, da mesma página, 389, o exercício da prova da AFA de 2012. Diz o seguinte: com relação às máquinas térmicas e a segunda lei da termodinâmica, analise as proposições a seguir. Proposição número 1. Máquinas térmicas são dispositivos usados para converter energia mecânica em energia térmica, com consequente realização de trabalho? Ora, não, máquinas térmicas não tem essa definição. A máquina térmica ela justamente retira calor de uma fonte, produz trabalho, ou seja, ativa ali um processo de trabalho que pode ser uma ativação de uma energia mecânica e que vai liberar uma energia térmica, vai trocar calor com uma fonte fria, ok? O processo descrito está mais associado ao processo de um refrigerador e não de uma máquina térmica, tá? Em que aí sim, no nosso refrigerador, a gente tem ali uma retirada de calor de uma fonte mais fria. A gente consegue fazer isso através de um trabalho que seja realizado sobre essa máquina. Então, a máquina ela precisa que realizem trabalho sobre ela, e aí ela consegue, com esse calor retirado da fonte fria, adicionado a esse trabalho que ela recebe, enviar esse calor para uma fonte mais quente, tá? E aí estaria associado a essa energia mecânica. Ou seja, eu pego um trabalho realizado e aí eu consigo, como recebendo esse trabalho, tirar calor de uma fonte fria e enviar para uma fonte mais quente. Só que o processo descrito na afirmativa número 1 não ocorre, não é um processo válido para máquina térmica. Então, a afirmativa 1 é uma afirmativa falsa, ok? A afirmativa número 2, o enunciado da segunda lei da termodinâmica, proposto por Clausius, afirma que o calor ele não passa espontaneamente de um corpo frio para um corpo mais quente, a não ser forçado por um agente externo, como é o caso do refrigerador. A afirmativa número 2 é uma afirmativa correta. Nós vimos, inclusive, o enunciado da segunda lei da termodinâmica proposto por Clausius na aula passada, ou seja, na aula de máquinas térmicas, parte 1, tá? E exatamente o que afirma essa proposição 2, tá? Para que ele passe de um corpo frio para um corpo mais quente, a gente precisa que isso seja forçado por um agente externo. Esse agente externo é justamente o trabalho que o nosso refrigerador vai receber, ok? Então, a afirmativa 2 é uma afirmativa verdadeira. Na nossa afirmativa 3, ele diz o seguinte: é possível construir uma máquina térmica que, operando em transformações cíclicas, tenha como único efeito transformar completamente em trabalho
a energia térmica de uma fonte quente. Bom, a gente sabe que essa afirmação está indo justamente contrária a uma das conclusões do enunciado para nossa do primeiro enunciado para a nossa segunda lei da termodinâmica. É impossível que isso aconteça. Então, inclusive no trabalho de Carnot, é impossível se ter uma máquina térmica que opere em ciclos e que consiga transformar 100% do calor retirado de uma fonte térmica em trabalho, tá? Uma fonte quente em trabalho. Então a nossa afirmativa 3 é uma afirmativa falsa, ok? Já a nossa afirmativa número 4, nenhuma máquina térmica operando entre duas temperaturas fixadas pode ter rendimento maior que a máquina ideal de Carnot, operando entre essas mesmas temperaturas. Exatamente, a afirmativa 4 é uma afirmativa verdadeira, porque lembrem o seguinte, a máquina ideal de Carnot ela é justamente projetada para que se desconsidere ao longo daquele processo todas as perdas energéticas, ou seja, as dissipações de energia que se tem num processo real, em que na maioria das máquinas esse processo está dissipado pela perda de calor, principalmente pelo atrito dos componentes envolvidos nesse processo. Então, a máquina térmica ideal de Carnot é realmente a máquina que vai possuir maior rendimento quando operando entre temperaturas fixadas. Então, realmente nenhuma outra máquina térmica operando com essas mesmas características pode ter um rendimento maior que a máquina de Carnot, porque justamente as perdas nessa máquina térmica vão ser maiores, tá? Essas perdas energéticas, as perdas principalmente por calor gerado por atrito, ok? É por isso que também é o desafio, que se quer montar sempre motores mais eficientes, mas esbarra sempre na condição do atrito. Toda peça que você coloca para poder funcionar num motor de automóvel, por exemplo, você tem um atrito envolvido ali no processo de movimentação das peças e esse atrito dissipa a energia do processo para, no caso, dissipa a energia na forma de calor, ok? Então, a afirmativa correta para a gente, ele pergunta, são corretas apenas? A resposta é a nossa letra D. Aqui, peço perdão para vocês, percebi isso agora. A resposta é a letra D, mas não está a afirmativa 3 e 4, ok? É a afirmativa correta, a afirmativa 2 e 4. No slide, acabou saindo de maneira incorreta as opções, tá? Mas na apostila, no exercício 7, na página 389, a afirmativa letra D é a afirmativa que contém a proposição 2 e 4, ok? Não 3 e 4 como mostra o slide, ok? Peço desculpas por isso. Bom, e aí agora para o nosso último exercício que eu trouxe, um exercício mais de cálculo, ok? Então, esse enunciado é um exercício número 29, na página 393, ok? É um exercício da Escola Naval 2011. Diz o seguinte, as turbinas de um certo reator nuclear possuem um rendimento de 12% e são capazes de gerar uma potência elétrica de 1,2 vezes 10 a terceira megawatts, ok? Então a gente poderia dizer ali até que a gente tem ali 1,2 gigawatts, ok? Lembrando lá dos prefixos da notação científica, ok? A temperatura do vapor superaquecido que alimenta as turbinas é de 327 graus Celsius. Considerando a potência elétrica constante durante o tempo de 1 minuto, a variação da entropia, e aí medida em 10 a terceira megajoules por Kelvin, do sistema vapor-turbinas nesse intervalo de tempo é. Bom, para a gente poder determinar a entropia, primeiro a gente vai utilizar da nossa equação para o cálculo da entropia de um processo reversível.
E a gente vai precisar conhecer qual é a potência total gerada por essas turbinas, porque a gente conhece a potência elétrica que ela gera, e essa potência elétrica é justamente a potência útil, que está associada ao rendimento dela, tá? Então, da nossa equação de rendimento, que é a primeira equação que a gente vai utilizar, a gente sabe que o rendimento de uma máquina térmica é a sua potência útil dividido pela potência total. Bom, o rendimento é de 12%, então 0,12, e a potência útil é a potência elétrica que ela está gerando. Então, 1,2 vezes 10 a nona. Por que 10 a nona? Porque a gente tem um 10 a terceira vezes o prefixo mega equivale a um 10 a sexta, então 10 a terceira vezes 10 a sexta vai para a gente um 10 a nona, ok? Então, resolvendo essa equação aí, passando a pressão total para o outro lado e trazendo o 0,12 para a divisão, a gente tem que a pressão total, a potência total gerada no processo é de 10 vezes 10 a nona watts, ok? Bom, o nosso próximo passo agora então seria, através dessa nossa potência, calcular qual é o calor trocado no nosso processo, tá? A gente consegue fazer isso através da definição de potência. Potência ela é basicamente variação de energia na variação do tempo. Nesse caso, a nossa variação de energia é justamente o nosso calor trocado, ok? Então a gente consegue ali isolar o nosso calor. Então o calor vai ser a potência vezes o tempo em que essa potência fica atuando. Dessa maneira a gente tem a potência total, que a gente já encontrou, de 10 vezes 10 a nona, vezes o nosso tempo. O nosso tempo está em minuto, só que a unidade de potência watts utiliza tempo em segundo, então a gente precisa passar 1 minuto para segundo. Então 1 minuto são 60 segundos, então a gente passa a ter 10 vezes 10 a nona vezes 60, ok? E aí a gente ganha aqui a nossa relação de calor trocado. Então a quantidade de calor que foi trocado nesse processo, analisando ali durante 1 minuto, é de 600 vezes 10 a nona joule, ok? E aí, agora, utilizando da nossa equação para a variação da entropia e, claro, utilizando uma aproximação para aquela nossa integral, então a gente tem ali a variação da entropia é igual a quantidade de calor trocado dividido pela temperatura, lembrando que essa simplificação a gente consegue fazer porque a gente vai considerar a nossa temperatura constante, então dentro daquela nossa integral, a temperatura sendo constante, ela sai da integral e a integral de dq é o próprio q, ok? É uma integral simples de ser resolvida e aí a gente ganha essa simplificação. Então, substituindo nossos valores para calor trocado 600 vezes 10 a nona, que a gente acabou de determinar, e para a nossa temperatura, a gente viu que o vapor superaquecido está numa temperatura de 327 graus Celsius, só que a nossa temperatura tem que ser a temperatura termodinâmica, isso tem que ser medido na escala Kelvin, tá? Na escala de temperatura absoluta. Então, 327 graus Celsius passando para Kelvin, dá um total de 600 Kelvin. Então a gente tem 600 vezes 10 a nona dividido por 600. O resultado é naturalmente 1 vezes 10 a nona, tá? Só que ali ele estaria em termos de joule por Kelvin. Lembrando ele que é o resultado em 10 a terceira vezes megajoule por Kelvin. Então a gente precisa ajeitar essas nossas potências de 10 aqui para poder dar o nosso resultado. Quando a gente ajeitando, a gente tem que esse 10 a nona pode se transformar nesse 10 a terceira, e aí o 10 a sexta que restou desse 10 a nona vira o nosso mega, ok? Então, a nossa variação da entropia, nesse tempo considerado, é de 1 vezes 10 a terceira megajoule por Kelvin, ok? Então, a nossa resposta é a nossa letra C, ok? Então, resultado letra C, 1. A variação da entropia deu uma variação de 1, e aí, claro, nas suas unidades, medida em 10 a terceira megajoule por Kelvin, ok? Peço aos senhores, então, encarecidamente que resolvam os exercícios da apostila, tá? Relembrando novamente, tirem um tempo organizado para estudo, em que vocês consigam estudar
ao longo da semana todas as disciplinas que vocês têm na grade de vocês, e mandem as dúvidas nos nossos grupos para que a gente consiga desenvolver melhor a aprendizagem, ok? Então tentem fazer os exercícios e podem mandar qualquer dúvida, seja conceitual, seja uma dúvida de exercícios no nosso grupo, ok? Então, a nossa aula termina por aqui, até a nossa próxima aula, ok?